Não há outro evangelho e o apóstolo Paulo é um homem chamado por Deus. Gálatas, capítulo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Era um povo só. As igrejas da Galácia. Tipo assim, as igrejas de Pernambuco. Não existia denominação. Denominação é invenção do homem. Denominação é um sistema muito bem elaborado para aprisionar, ocupar as mentes e não fazer você ver a glória do Evangelho de Cristo. Então você vê os ensinamentos denominacionais, mas não a glória do Evangelho de Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa. Isso ele está falando lá no ano 40 depois de Cristo. Aqui, por meio do ano 40, por volta do ano 50 depois de Cristo, esse livro foi escrito. E já era uma era perversa. Agora e hoje? O que dizer desta era que nós estamos vivendo? Me diz. É preciso que nós tenhamos minucioso cuidado para depois de tanto caminharmos não nos acharmos perdidos nesse sistema religioso. O sistema mundano nunca prestou, nunca valeu nada, e hoje muito menos. A política, a sociedade podre, homossexualizada, prostituída, drogada. E as igrejas, por incrível que pareça, nessa balada. Segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Ele nos tirou dessa nojeira, não só social, como religiosa. Aí o apóstolo Paulo vem e enfatiza dizendo: não há outro evangelho. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Igrejas, sistemas, denominações, invenções, bizarrices evangélicas. Eu vi recentemente, ontem, abri o meu Face e estava lá um grupo de pessoas comendo capim porque um imbecil chamado pastor lá, um endemoniado, rapaz, fazer um negócio desse com o povo. Espírito ruim. E o povo foi lá comer, porque o povo é a reflexão. A igreja, ela é a reflexão do seu líder. Se o líder é um cão, a igreja, mesmo com a Bíblia, mesmo orando, mesmo dizendo aleluia, vai agir feito cão.
Sempre é assim. Um povo é a reflexão do seu governo. Uma família é a reflexão, é a reflexão, não quero dizer reflexão, reflete o seu pai, como age o pai de família, a mãe. Os filhos vão ficar aquilo ali, aquela coisa, boa ou ruim. E não é diferente com a igreja. E o apóstolo Paulo disse lá atrás, no ano 50, por volta do ano 50 depois de Cristo, eu admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que, não a igreja, preste atenção, igrejas, gente, denominacionais, povo, apegado a paredes, a nomes, isso não te salvará, é mais fácil te condenar, não importa qual seja, católica, espiritismo, adventista, assembleia, batista, isso não salva. Não importa, não importa. E eu estou advertindo para que vocês abram a mente, os olhos da mente e o coração para ver a verdade da palavra de Deus. Apenas isso. Tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho, não é o evangelho. Ponto. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Pessoas com interesses particulares, interesse nos dízimos, interesse em alguém, interesse no grupo, naquele grupo de pessoas, interesse em dominar. Tem gente que está ali por puro egoísmo, de chefia, de dominação. Mas ainda que nós, Paulo falando, olha, eu preguei a vocês todo o tempo, Jesus deixou o evangelho puro e verdadeiro. Pedro pregou, Tiago pregou, João pregou, Mateus, Marcos, Lucas, etc. E eu preguei, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, seja amaldiçoado. Abre os olhos, crentes, e vê, confere com a tua Bíblia se essa igreja, se o evangelho que te pregam, que estão falando no teu ouvido, bombardeando, é o evangelho de Cristo que está escrito na Bíblia. Para tu não te achares amaldiçoado com esse tal que está pregando o evangelho falso. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Eu não estou aqui para isso não. Não, Paulo falando. Ou eu estou tentando agradar a homens? Estou nem aí, rapaz, para sistema, para ninguém. Quem quiser gostar, que gosta. Quem não quiser gostar, que ó, treco. Bloqueia, né? Bloqueia, apaga esta porcaria. Ignora. Eu continuarei sendo o que sou. Eu sou o que sou. É a qualidade de um homem de Deus. Não importa o que aconteça. Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo, rapaz. Sistemas. Paulo, chamado por Deus. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem. Eu não aprendi de ninguém. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por uma palavra-chave aqui para você ver, para você saber quem você é. Eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Procura esse seminário por aí, em algum lugar, geograficamente. Procura esse seminário, o seminário Revelação. Isso não tem, rapaz. Isso só vem de Deus, do céu, da glória. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la.
No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados e ainda não era salvo. Preste atenção. Cuidado com o teu zelo. Não pense que isso salva. Isso ainda é uma caminhada, é uma iniciação. Tu precisas da revelação. Preste atenção. Mas Deus me separou desde o ventre materno. Isso aí já é predestinação. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho, quando lhe agradou revelar, frisa essa palavra, fala essa palavra aí 500 vezes para tu memorizar ela e saber que as coisas de Deus são reveladas e não alcançadas por conquista, por caminhos humanos, mas quando lhe agradou revelar o seu filho a mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já antes eram apóstolos. Quem é chamado por Deus sabe que foi chamado por Deus. Não precisa estar pegando documentinho e nem atestamento de ninguém. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já antes eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia. Fui estudar, fui orar, fui buscar a Deus. E voltei outra vez a Damasco. Depois de 3 anos, orando, buscando a Deus, pregando, pesquisando, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente. E estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, o irmão carnal de Jesus. Maria teve filhos e filhas depois do nascimento de Jesus. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Ah, meu Deus, que Deus seja louvado, ouvintes, queridos ouvintes, amigos do Facebook e do YouTube. Que Deus seja louvado. Vamos continuar nessa caminhada. Eu vou continuar lendo.